Aula 3, parte 1, circuitos elétricos. Hoje, circuitos RC e RL, são circuitos de primeira ordem. Muito bem, qual é o objetivo da nossa aula? Nós vamos examinar o comportamento dos capacitores e dos indutores quando eles estão submetidos a uma tensão contínua. Na realidade, você tem um capacitor, vai subitamente fechar uma chave de uma fonte DC, que significa que a tensão nos terminais do capacitor ou do indutor vão variar abruptamente de 0 a, por exemplo, 10 volts. Como a tensão e a corrente nos terminais do capacitor e do indutor não podem variar instantaneamente, nós vamos examinar o comportamento, o transitório, até esse capacitor ficar carregado ou esse indutor também ficar carregado, né? Então, é examinar o comportamento, vamos ver se a gente... examinar o comportamento de circuitos compostos de fontes, resistores e apenas um capacitor ou indutor, depois de que? De ocorrer essa súbita mudança de tensão ou corrente no circuito. Essa súbita mudança que ocorre é função de quê? Da abertura ou fechamento de chaves, né? Significa, a chave, estou trabalhando aqui com uma coisa mecânica, uma chave que você liga e desliga, que a analogia elétrica de uma chave é uma função degrau. Tudo bem. O que é que nós vamos ver nesses dois bate-papos? Uma introdução, depois a gente vai analisar a resposta natural do circuito. O que é a resposta natural do circuito? Depois que esse capacitor ou esse indutor carregam, né? Imagine agora que eu retiro a fonte e proponho a eles um caminho para eles descarregarem. Então, a resposta, quer dizer, o tempo que ele descarrega, essa análise do circuito composto única e exclusivamente do capacitor ou indutor e uma resistência sem a fonte, a gente chama essa resposta de resposta natural. Esse capacitor ou esse indutor vai descarregar mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo dos valores da resistência e do capacitor, ou da resistência e do indutor. A razão é esses dois elementos dão origem ao que a gente chama de constante de tempo. É o tempo que um capacitor ou um indutor leva para descarregar. Muito bem. Depois de visto isso, nós vamos analisar a resposta completa do circuito. O que é a resposta completa do circuito? Eu vou submeter o circuito a, como eu falei para vocês, a uma chave, né? Isso é uma chave elétrica. 0 volts. Vamos supor aqui 10 volts. Muito bem. Como é que vai ser a tensão nos terminais? Vamos exemplificar com o capacitor. Como é que vai ser a tensão nos terminais desse capacitor? Nós já sabemos que ela não pode variar abruptamente. Então, ela vai ter um transiente que a tensão vai subindo até alcançar esses 10 volts. Que maravilha, cara! Olha que coisa interessante. Aqui eu tenho o que eu chamo transitório. E aqui, um valor permanente. Quando a tensão nos terminais do capacitor vai alcançar os 10 volts. Isso a gente chama resposta completa. Após fazer essa análise, a gente vai pegar o elemento, o capacitor ou o indutor. Vamos pegar o capacitor. Suponha que ele já tenha sido usado, que ele já tem uma carga inicial, ele já tem um V0, quando você o coloca no circuito. Então, eu vou levar em consideração este V0 do capacitor. Então, aqui eu vou analisar a resposta
a resposta com elementos inicialmente carregados. Eu estou fazendo passo a passo, tornando o meu problema mais complexo à medida que eu incluo mais elementos distintos no meu circuito. Agora eu vou incluir a minha fonte dependente. Quando eu incluo uma fonte dependente no circuito, automaticamente eu preciso de uma equação auxiliar para resolver o circuito. Então, é igual ao que nós aprendemos lá em Introdução a Circuitos. Feito isso, nós vamos agora submeter o circuito a uma entrada que seja um pulso. Olha que coisa interessante. Aqui, ó, vamos colocar vamos botar em vermelho o pulso, né? Aqui tem um pulso, ó. Um pulso. Isso aqui é uma tensão. 0 volts, 10 volts, 0 volts. Olha que maravilha. Quando eu alimento meu circuito com esse pulso, no instante t igual a 0, meu capacitor vai carregando, que é o meu transitório, e alcança o valor de 10 volts. E aí é como eu tivesse desconectado da fonte. Quando eu faço isso, a tensão, que era 10 volts, cai abruptamente para 0 volts. O capacitor então começa a descarregar, porque não pode variar abruptamente até chegar a esse zero. Essa é a resposta ao pulso. Nós vamos analisar cada um desses fenômenos. Tranquilo? Vamos lá?